Na aula passada, nós vimos mol, massa molar, massa atômica, massa molecular, 6 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro. Agora, nessa próxima aula, vamos treinar problemas envolvendo essas grandezas, problemas um pouco mais complexos. Olha esse daqui. Cada página de um livro de Química Geral, de 200 páginas, consumiu, em média, 10 miligramas de tinta. Vamos anotar? Então, uma página do livro consome 10 miligramas de tinta. Legal. Ele quer saber o número de átomos de carbono, em média, utilizados para a impressão desse livro, supondo que 90% da massa de tinta seja constituído pelo elemento carbono. Para começar, eu vou descobrir qual é a massa de tinta usada na impressão de todo o livro, porque o livro não tem só uma página, tem 200 páginas. Se uma página, 10 miligramas, 200 páginas do livro vai consumir m. Esse m vai ser 200 vezes 10, 200 vezes 10, 1. Multiplico m, passa dividindo. Isso vai dar 2.000 miligramas. Essa é a massa total de tinta consumido. Vou transformar em gramas. Mili, não esqueça, 10 a menos 3. 2.000 vezes 10 a menos 3, isso vale 2 gramas de tinta. Tá, eu quero saber quantos átomos de carbono tem nesses 2 gramas. Mas essa massa não é carbono puro. Essa massa é carbono e outras coisas. A quantidade de carbono é 90% dessa massa. Então, vamos determinar a massa de carbono, que é 90% da massa da tinta, 2 gramas. 90% é 90 por 100, vezes 2. Isso vai dar 1,8 gramas, aí sim, só de carbono. Agora eu vou descobrir quantos átomos tem nessa massa. Preciso da massa de referência, a massa molar. Massa molar do carbono, 12 gramas por mol. Interpretando, cada mol de átomos de carbono pesa 12 gramas. Como um mol 6 vezes 10 a 23, nesses 12 gramas contém 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Eu quero saber quantos átomos tem nessa massa. Grama embaixo de grama, átomo embaixo de átomo. Então, quantos átomos em 1,8 gramas? Multiplicando em cruz. 1,8 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 12 multiplica o x, passa dividindo. Essa conta vai dar 9 vezes 10 a 22 átomos de carbono. Alternativa D. Mais um. O aspartame, um adoçante artificial, pode ser utilizado para substituir o açúcar da cana. Bastam 42 mg de aspartame para produzir a mesma sensação de doçura que 6,8 gramas de açúcar de cana. Sendo assim, quantas vezes, aproximadamente, o número de moléculas de açúcar deve ser maior do que o número de moléculas de aspartame? Bom, se ele quer saber quantas vezes uma coisa é maior que a outra, eu vou dividir um pelo outro. Então, se eu dividir o número de moléculas de açúcar pelo número de moléculas de aspartame, eu vou descobrir quantas vezes o número de moléculas de açúcar é maior que do aspartame. Só que aqui tem um detalhe importante, que ajuda muito. A relação do número de moléculas é exatamente a mesma relação do número de mols. E isso é muito prático, porque trabalhar com mol numericamente é mais fácil. Então, descobrir a relação de moléculas é a mesma coisa que descobrir a relação de mol. Então, vou determinar o mol de cada um deles. Primeiro, do açúcar.
Preciso da massa de referência. Massa molar que lhe deu 340 gramas por mol. Interpretando, cada mol de açúcar pesa 340 gramas e tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de açúcar. Mas eu vou parar a linha por aqui. Eu quero saber quantos mols tem em 6,8 gramas de açúcar. Resolvendo essa conta, 6,8, 340 multiplica o x, passa dividindo. Dividido por 340, isso vai dar 2 vezes 10 a menos 2 mols de açúcar. Faço agora a mesma coisa pós-partame. Vamos dividir aqui. Massa molar do aspartame. Eu preciso dessa referência. 300 gramas por mol. Cada mol de aspartame, vamos representar assim, tem uma massa de 300 gramas. Quantos mols eu tenho em 42 miligramas? Não esqueça que o mili é 10 a menos 3. Então, 42 vezes 10 a menos 3 gramas. Massa embaixo de massa, mol embaixo de mol. Y vai ser, multiplique em cruz. 1 vezes 42 vezes 10 a menos 3 é 42 vezes 10 a menos 3. 300 multiplica o y, passa dividindo. Essa conta vai dar 14 vezes 10 a menos 3, ou melhor, menos 5 mol. Esse é o mol de aspartame. Agora, vou dividir um pelo outro para ver quanto um é maior que o outro. Pego, então, o mol de açúcar, 2 vezes 10 a menos 2 mols, e divido pelo mol do aspartame. 14 vezes 10 a menos 5. Essa conta vai dar aproximadamente 143 vezes. O mol de açúcar é 143 vezes, aproximadamente, o mol de aspartame. O valor mais próximo aqui, a alternativa D. Mais um exemplo, para fechar. Vidros de vasilhames contêm cerca de 80% em massa de dióxido de silício em sua composição. Considerando esse percentual, é correto afirmar que em 527 gramas, a quantidade em mol de SiO2. Bom, primeiro eu tenho que descobrir qual é a massa de SiO2 no vidro. E eu sei que é 80%, então a massa do SiO2 vai ser 80% da massa do vidro, que é 525 gramas. Isso vai dar 80% é 80 por 100 vezes 525 gramas. Fazendo essa conta, isso vai dar 420 gramas. Essa é a massa de SiO2 puro. Só que eu quero um mol, então, vou ver quantos mols tem aqui. Eu uso a massa molar, que é massa de referência. Interpretando, 1 mol de SiO2 tem uma massa de 60 gramas e contém 6 vezes 10 a 23, vamos dizer assim, moléculas de SiO2. Eu quero saber quantos mols. Mol embaixo de mol tem 420 gramas. Grama embaixo de grama. Fazendo essa conta, x vai ser 420 vezes 1, 60 multiplica o x, passa dividindo. Isso vai dar 7 mols de SiO2, a alternativa C.